De assunto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o caso, né, da morte do cão Orelha, assunto que está sendo amplamente noticiado aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV, porque é um episódio que chocou, né, o país e a polícia segue as investigações, agora com a apreensão dos celulares e também com depoimentos que serão colhidos dos 2 adolescentes que estavam nos Estados Unidos e são acusados de participar dos maus tratos que foram cometidos contra o animal. A repórter Mariana Marciais está conosco do sul do país com as atualizações para contar o que vai acontecer daqui para frente. Mariana, bom dia para você. Bom dia, Pedro. É isso, 2 dos adolescentes que agrediram a pauladas o cão Orelha na Praia Brava, em Florianópolis, já estão no Brasil. Eles chegaram ontem de viagem à Disney. Era uma viagem pré-programada de formatura, mas eles retornaram, anteciparam o retorno. Eles foram, assim que chegaram no Aeroporto Internacional de Florianópolis, tiveram seus celulares apreendidos e foram intimados a depor. Os outros adolescentes também investigados nesse caso já foram ouvidos. O cão Orelha, que era um cão comunitário muito querido ali naquela região e foi encontrado agonizando por moradores no início de janeiro, precisou ser sacrificado depois de sofrer muitas lesões na cabeça. Nessa semana, 2 pais e um tio desses adolescentes foram indiciados por tentar coagir o porteiro de um prédio que teria evidências contra os adolescentes. E a investigação segue. A polícia também apura que o mesmo grupo de adolescentes teria tentado matar também o cachorro Caramelo, também um cão comunitário ali da região, mas o Caramelo sobreviveu e foi, inclusive, adotado por um delegado da Polícia de Santa Catarina, Pedro. Sim, o doutor Ulisses Gabriel, né, que conversou conosco, é o delegado-geral de Polícia de Santa Catarina, conversou com a gente ontem aqui, até explicou um pouquinho dessa curiosidade da história, mas o que nós seguimos cobrando aqui qual será a punição para esse grupo. Eles são menores de idade, a legislação brasileira não tem penas duras, elevadas para crimes graves como esse. E a sensação que fica é, mais uma vez, de impunidade, de que isso vai passar, os depoimentos vão acontecer e eles vão retomar a vida normalmente. O Brasil precisa efetivamente discutir se quer continuar sendo um país conivente com o crime, conivente com a brutalidade, com a maldade. E outra, qual é a atenção que vamos ter com esses menores infratores? Porque existem teorias que estudam a criminologia, inclusive a teoria do duelo, que está sendo muito lembrada nesse episódio, que mostra que um dos sinais de criminosos que depois cometem crimes graves, bárbaros, é justamente o início dessa empreitada maltratando animais. Então, se os pais desses adolescentes não têm essa atenção, até porque alguns deles estão envolvidos na investigação, porque tentaram coagir testemunhas. E aí a legislação brasileira é bem clara. Eu não sei porque que a polícia não decretou ainda a prisão desses acusados que estão tentando modificar provas, já que é um motivo para prisão preventiva, prisão temporária. É isso, Pedro. E até agora nós estamos assistindo de camarote isso passar. Agora a sociedade vai ter que engolir essa história de possíveis assassinos, bandidos perigosos que vão se transformar, porque esse é o indício, no momento em que nós temos a transparência dessa investigação e o conhecimento do que foi feito com o cãozinho, que eu me nego a falar aqui. Eu falo do caso, mas eu me nego a lembrar o que passou esse cão na mão desses jovens aí que agora estão entregues à polícia para sabe-se lá o que fazer daqui para frente. Olha, eu acho que quando se pergunta assim, qual será a punição, não haverá punição. A gente sabe como existe, como as coisas funcionam aqui no Brasil, sobretudo quando se trata de menores criminosos, né? Menores em conflito com a lei, como eles dizem para a gente falar, né? Mas eu não consigo separar criminosos de outro tipo de gente, porque afinal de contas fazem a mesma coisa errada, né? Esse episódio, enfim, quando aconteceu, já tramitava na Câmara desde o ano passado, mas ali a passos lentíssimos, né? Um projeto muito interessante do deputado Ronaldo Nogueira. Ele foi ministro do governo de Michel Temer, ministro do Trabalho e da Previdência.
Ele é deputado federal do Republicanos do Rio Grande do Sul e ele tem um projeto que é muito interessante, que agrava a punição de quem comete atos de maus tratos e de crueldade contra animais. A aprovação desse projeto, ou pelo menos a sua tramitação mais acelerada, serviria muito para também dar uma resposta do Congresso Nacional à sociedade. Mas esses aí não serão punidos como menores aqui no Brasil que cometem crimes, não são punidos, dificilmente isso acontece. Agora, Pedro, cá para nós, né? O comportamento dos pais, de alguns pais dos envolvidos, confirma aquela velha sentença de que os filhos são reflexo dos próprios pais. A gente não pode divulgar nome de menores envolvidos em crime, senão somos processados aqui. Mas quem está no entorno, quem está ali próximo a esses criminosos, sabe muito bem o que eles fizeram. Jornal A Gente segue no ar a partir de agora na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Tem mais notícias chegando com o Radar.